Olá, aqui é a Fuinho. Nós vamos ver agora algumas propriedades físicas de compostos orgânicos. E as propriedades físicas desses compostos orgânicos nós devemos pensar igualmente como nós já usamos em compostos inorgânicos. Então, temos basicamente duas coisas. Primeiro, como que a gente pode fazer uma previsão em relação às temperaturas de fusão, de ebulição dos compostos orgânicos? Segundo, e esses compostos orgânicos que eu estou utilizando, o que eu posso dizer sobre a solubilidade dessas substâncias? Então, são duas questões, duas propriedades que a gente vai discutir um pouquinho agora. Então, inicialmente, falamos sobre as temperaturas. E o que mais aparece é a temperatura de ebulição. Então, assim como nos compostos inorgânicos, as temperaturas de ebulição das substâncias estão diretamente associadas e a gente pode fazer comparações em duas situações diferentes. Primeiro, se eu tiver compostos com tamanhos de moléculas próximos, o que vai influenciar nessa temperatura? O tipo de interação intermolecular que existe nessas substâncias. Então, primeiramente, colocando aqui, considerando substâncias com fórmulas com moléculas de tamanhos próximos. Então, em molequinhas com tamanhos aproximados. O que vai influenciar? Quanto mais forte, maior a intensidade dessas forças intermoleculares existentes dentro dessas substâncias, essas moléculas estarão mais fortemente atraídas. Então, consequentemente, vai ficar mais difícil de fazer uma separação entre elas. Para isso, eu preciso de maiores temperaturas. Então, eu digo, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, o que deve acontecer? Maiores temperaturas de fusão e de ebulição. Ponto. E essas forças intermoleculares, como a gente classificava essas interações? Mais ou menos assim. As mais fracas, dipolo induzido, também chamadas de dipolo temporários, também chamada de forças de dispersão de London ou forças de Van der Waals. Essas são as interações de menor intensidade. Segundo, pouquinho maior, segundo tipo, interações do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E as de maior intensidade são as famosas ligações de hidrogênio. Lembrando, isso é lá de química inorgânica, hein? Como que eu sei se vai ser dentro do meu composto uma interação do tipo dipolo induzido? Quando eu tiver substâncias, molequinhas que são apolares. Aí a gente precisa induzir a formação de polos. Como que eu sei que é um dipolo-dipolo? Um dipolo já existe. Então, eu tenho moléculas polares.
E como que eu sei que as interações são do tipo ligações de hidrogênio? Ocorre nas moléculas mais polares ainda. Então, são moléculas polares muito polarizadas porque tem a presença de hidrogênio ligado ao flúor ou ao oxigênio ou ao nitrogênio, ao FON. Então, aí nós podemos ter colocações do tipo. Tenho lá, pensando em compostos orgânicos, um hidrocarboneto. Vocês se lembram que todos os hidrocarbonetos são sempre apolares. Então, este hidrocarboneto, que é o metano, tem interações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Se eu trocar um dos hidrogênios do metano por cloro, por exemplo, eu tenho um aleto orgânico, eu tenho um clorometano. Este aleto orgânico, ele já tem a sua estrutura polarizada, não tem simetria. Então, essa molécula é mais polar do que do metano. Então, as interações são mais intensas que as ligações, as interações existentes no metano. Então, a previsão é que a temperatura do clorometano deve ser maior que a temperatura de ebulição do próprio metano. Agora, se eu pegar o mesmo metano, tirar um hidrogênio e colocar um grupo OH, eu acabei de formar um álcool, um metanol. Também é uma molécula polar, só que essa molécula é mais polar ainda do que desse aleto orgânico, porque existe a famosa ligação de hidrogênio. Então, essa interação aqui, ó, faz com que a molécula fique muito, muito, muito polarizada. Então, sendo assim, molécula apolar, baixa temperatura. Molécula polar, média temperatura. Molécula muito polar, muito mais polar. Então, temperatura de ebulição maior de todas. Então, aqui nós temos uma ordem crescente das temperaturas de ebulição. Então, nós podemos falar, hidrocarbonetos são sempre apolares. Dentro da química orgânica, moléculas polares, que funções orgânicas a gente teria aqui? Aqui eu tenho um aleto orgânico, mas isso vai acontecer com aldeído, com cetonas e outras substâncias. Aqui eu tenho um álcool com ligação de hidrogênio. Onde mais eu encontro ligação de hidrogênio? OH eu tenho no álcool, eu tenho no ácido carboxílico, nitrogênio com HO eu posso encontrar em aminas. Então, aminas, ácidos carboxílicos, álcoois, a gente vai encontrar as famosas ligações de hidrogênio. Então, percebam que eu comparei moléculas com tamanhos próximos, certo? Eu fui mudando o tipo de interação. Agora, e se eu tiver moléculas com o mesmo tipo de interação? Então, vou escrever agora, ó, moléculas com o mesmo tipo de interação. Então, se eu tenho, deixa eu escrever aqui, interação intermolecular. Um composto que apresente dipolo induzido, o outro composto também vai ter dipolo induzido. Se eu tiver um que tenha lá, por exemplo, ligação de hidrogênio, o outro também vai ter ligação de hidrogênio. Agora, a única diferença que eu vou colocar é no tamanho das moléculas. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha novamente moléculas apolares. Vou usar hidrocarbonetos. Se eu vou usar hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos são apolares. Se são apolares,
já sei que o tipo de interação vai ser sempre dipolo induzido, ponto final. Ótimo. O que pode modificar o tamanho da molécula? Ou melhor, das moléculas. Vamos pegar várias. No caso de hidrocarbonetos, vou comparar. Tenho um metano. Se eu estiver comparando com um butano. Se eu estiver comparando com octano. Todos são apolares, mas eu estou pegando substâncias com moléculas muito diferentes. Tamanhos muito diferentes. Então, o que a gente deve pensar? Olha, a molequinha menorzinha tem menor número de atrações, de forças intermoleculares, de interações de moléculas. Então, fica mais fácil para separá-las. Eu preciso de menos temperatura, então menor temperatura de ebulição. Já o butano, que é o nosso gás de cozinha, tem uma estrutura um pouquinho maior, então tem mais interações dessas moléculas. Então fica um pouco mais difícil para separá-las. Preciso de temperaturas maiores que no metano. Agora, aqui no caso do octano, componentes lá representativos da gasolina, eu tenho uma estrutura bem maior. Então aqui eu preciso de mais temperatura ainda. Então, ordem crescente. Mas, como vocês bem sabem, eu posso ter dentro da química orgânica compostos até usando o mesmo número de carbonos. Só que de repente eu faço um de cadeia normal, outro de cadeia ramificada. Vejam, vou colocar assim. Vou pegar um dimetilpropano, depois eu pego um metilbutano, esse daqui, e depois eu pego um pentano. Esse meu pentano cabe aqui, tô até espremendo para caber. Então, se a gente for fazer comparações, todos são hidrocarbonetos, todos são apolares, mesmo tipo de interação, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Em todos os compostos eu usei 5 carbonos e usei 12 hidrogênios. Então você fala, nossa, eu não vejo muita diferença. Se eu for pegar a massa dessas moléculas, vai dar a mesma. Qual é a diferença? Que é uma cadeia normal, aqui tem uma ramificação, aqui tem duas. Então, a diferença que a gente vai ter é na quantidade de radicais, é na ramificação. E eu vou fazer um desenho assim, bem simples. Olha, se eu pegar essa cadeia normal, é que a minha tá encolhidinha lá, hein? Essa aqui tem uma ramificação, essa aqui tem duas. O que vai acontecer? Na cadeia normal, ela fica mais esticada, então eu tenho maior área para interação. Quanto mais ramificada for a minha cadeia, esse tamanho ela vai diminuir. Então, nas cadeias ramificadas, quanto mais ramificações eu tiver, quanto mais ramificada, vou escrever assim, for a minha cadeia, o que vai acontecer? Eu tenho menor área de interação, então menor será a temperatura de ebulição, certo? Comparando os 3 compostos, menor área, 2 radicais, essa cadeia está mais ramificada, temperatura menor.
porque tem uma ramificação só, então ela é uma estrutura maior que a anterior, maior temperatura. Cadeia normal, maior temperatura de todas. Ok? E aí nós vamos lembrar um pouquinho de solubilidade. Vocês se lembram de regra geral de solubilidade? Qual é a regra geral que a gente vê isso desde o primeiro ano do médio? Ué, como que eu sei? Na água, se eu colocar álcool, o álcool dissolve na água? Sim. Por quê? E óleo dissolve na água? Não. Por que não? A regrinha de solubilidade, a regra geral é semelhante, dissolve semelhante. Semelhante em quê? Em polaridade. Então, nós falamos assim, se uma substância for polar, ela tem muita facilidade para se dissolver em outra semelhante, em outra polar. Se uma substância for apolar, ela tem tendência a se dissolver em outra substância também apolar. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala em solubilidade, a gente pensa muito em água. Se a gente pensar em água, água H2O, H2O tem as ligações de hidrogênio, é muito polarizada. Então, se a gente fala assim, ó, a água é polar. Se eu coloco o álcool e ele mistura, dissolve na água, é porque ele também é polar. Se eu pego o óleo de cozinha comum, tô falando bem do cotidiano, e ele não se dissolve na água, é porque o óleo ele é apolar. Então, polar tende a dissolver um outro composto polar. Um apolar tende a dissolver um outro composto apolar. Como, por exemplo, o óleo, eu consigo tirar graxa, óleo da minha mão limpando com gasolina, não com água, certo? E nos compostos orgânicos, o que a gente vai ter? Vai ter a mesma coisa. Então, por exemplo, você falando agora pensando em composto orgânico, por que o álcool ele vai dissolver, tem muita facilidade de se dissolver na água? Ué, porque álcool tem grupo OH e a água também tem, ó. Nem vou colocar a geometria da água, mas enfim, um metanol, por exemplo, vai interagir com as molequinhas de água, porque eu tenho as ligações de hidrogênio. Agora, óleo. Se eu pensar em óleo que vem de petróleo, óleo de petróleo, óleo de carro, é um hidrocarboneto. E se eu tiro o óleo, a graxa com gasolina, gasolina também vem de petróleo, é outro hidrocarboneto. E os dois são apolares. Então, isso vai interagir. Então, não é nenhuma novidade. Agora, tem algumas coisinhas que a gente vai lembrando, associando aqui. Depois de lembrar de temperatura de ebulição, de solubilidade, a gente pode lembrar, associar com química orgânica. Olha só, nós acabamos de falar que álcool, ele vai ter muita facilidade para se dissolver na água. Agora, dessa solubilidade em água, dentro de compostos orgânicos, vamos dizer, tanto álcool como ácido carboxílico, eu tenho vários compostos com ligações de hidrogênio altamente polares e eles vão se dissolver em água. Mas comparando dois álcoois, eu citei ali em cima, eu tenho o metanol, que é o álcool de madeira, eu posso ter o etanol, eu posso continuar, ó, propanol,
vou fazer lá na ponta 1. E eu posso continuar vários álcoois, que de modo geral, o que eu estou diferenciando? O tamanho dessas estruturas. Então, o que nós podemos dizer? Olha, eu sei como todos eles têm uma ligação, um grupo funcional aqui, um álcool, que é a parte das ligações de hidrogênio. E a parte das ligações de hidrogênio é a parte muito polar da estrutura. Então, esse pedaço aqui é o pedaço, como é muito polar, que vai interagir com a água. Então, esse pedaço é o pedaço que nós chamamos de hidroágua. Amiguinho da água, amiguinho hidrofílica da molécula. Como todos os compostos que eu desenhei têm um grupo OH, então essa parte aqui é a parte polar, que vai misturar, dissolver com a água. Mas qual é a diferença? A diferença é o tamanho da cadeia, ó. Aqui eu tenho 1 carbono, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. E os hidrogênios que o acompanham. Quanto maior o número de carbonos, aqui eu tenho carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Isso aqui lembra muito um hidrocarboneto. Então, seria dessa molécula a parte apolar, com menos carga. Então, essa parte apolar não gosta da água. Então, é a parte da molécula chamada de hidrofóbica. Então, essa parte polar aqui da hidroxila, eu costumo dizer, comparar como se fosse um dinheiro. Tá vendo? OH só tem um dinheiro. Como se fosse, sei lá, 100 reais. Tem aqui 100 reais. Aqui eu tenho 100 reais. Aqui eu tenho os mesmos 100 reais. Aqui também é o mesmo dinheiro. É a mesma parte da molécula que tem carga. E esse dinheiro vai ser dividido por pessoas. Aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Então, quanto mais pessoas eu tiver, que é a cadeia, a quantidade de carbonos, cada um vai ficar com menos dinheiro. Que 100 reais é para uma pessoa só, 100 reais para 2, dividido, deu 50 reais para cada um. Esse último tem 100 reais para dividir em 4, vai dar 25 reais para cada um. Aqui, cada um vai ficar com menos dinheiro. Então, nós podemos falar assim, olha, quanto maior for essa cadeia do álcool, por exemplo, aqui representado, o que vai acontecer? Vai aumentar a parte apolar da molécula. Então, aumenta a estrutura, a parte apolar. Vou até mudar de cor aqui da minha caneta. Apolar. E se aumenta a parte apolar, o que vai acontecer com a solubilidade? Vai diminuir. Então, menos solúvel em água vai ser o meu composto. Então, é muito comum aparecer exercícios como esse daqui, ó, usando a mesma função orgânica e só modificando, assim, o tamanho. E aqui eu poderia pedir, comparar duas coisas diferentes, a solubilidade desses álcoois que eu desenhei e também a temperatura de ebulição. Então, o que eu posso falar? Quanto maior a cadeia, aumenta a parte apolar, menos solúvel em água será o meu álcool. Vou escrever em água. Agora, quanto maior
for essa cadeia, em relação às temperaturas, o que a gente vai falar? Maior vai ser a temperatura de ebulição. Certo? Então, isso aqui é uma coisinha bastante bacana. Então, olha lá. Pegando as formuletas. Para baixo, tá aumentando o tamanho. Então, aqui para baixo, eu tenho substâncias com maiores temperaturas. Vai aumentando a temperatura de ebulição. E a solubilidade desses, qual que é o mais solúvel? Opa, a solubilidade ao contrário. Vai lá para cima, ó. Então, aqui eu tenho os compostos de maior solubilidade. Lembra que, no caso, essa solubilidade é pelo fato de ter o mesmo grupo OH dividido por menos carbonos. Mesmo dinheiro para menos pessoas. Ok? Então, essa é a nossa parte de regras, de propriedades, são regras, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Até a próxima!